novo ensino médio. Nós vamos receber agora João Misael, que é especialista em ensino médio das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU. João, prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Prazer é meu, Marcelo, obrigado pelo convite. Como nós observamos aí a matéria, o que o senhor pode falar inicialmente aí dessa decisão inicial do adiamento do Lula? Ao mesmo tempo, a gente sabe que é justamente aí a faixa etária e também a fase de ensino que mais precisa de fato avançar hoje no Brasil? O adiamento, Marcelo, ele serve na prática, o ato de adiar a aplicação da reforma, o calendário de aplicação da reforma, ele não impacta necessariamente em algo concreto a curto e médio prazo. Ele abre espaço para um debate que, como nós vimos na reportagem, é necessário para que a gente possa pensar e repensar os problemas dessa reforma aprovada lá em 2017. E é importante lembrar, Marcelo, que essa é uma reforma da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Se assim ela é, a sua reforma só pode ser feita via projeto de lei, via reforma legal, via lei complementar, enfim, todos os mecanismos legislativos que existem. Então, assim, no momento, esse congelamento desse cronograma acaba só sendo um indicativo do governo de abertura de debate para a gente pensar e repensar essa reforma que vem apresentando diversos problemas com o passar dos anos na sua aplicação. João, agora a pergunta no nosso comentarista Diogo Schelp. Bom dia. Essa reforma do ensino médio, foi aprovada primeiramente em medida provisória no governo Temer e depois foi aprovada pelo Congresso, ou seja, um projeto de lei que foi aprovado. Já não houve essa discussão em relação aos temas da reforma, as medidas que seriam adotadas? Qual é o objetivo exatamente de suspender agora? Existe uma disputa ideológica nesse tema? Vamos lá, Diogo. Primeiro, bom dia. Olha, durante o processo de eu preciso ser justo. Quando a gente olha os processos de reforma, junto com a BNCC, que a matéria comentou, a Base Comum Curricular, elas vêm desde o segundo governo Dilma. Na época, o ministro era o Cid Gomes, se não me falha a memória, era o ministro da Educação. Já vinha essa discussão sobre a BNCC e sobre pensar uma reforma do ensino médio. À época, abriram-se consultas públicas, discussões, e como deve ser o processo democrático, por mais conflitante ideologicamente que exista os mais diversos campos. Quando o Temer assume o governo, toda aquela discussão sobre a BNCC e a reforma do ensino médio, se a gente for olhar as diferenças dos documentos que vão sendo elaborados, foi jogada de lado e foi pensado uma nova reforma e uma nova BNCC. A discussão nossa dos especialistas é que, embora a justificativa seja de que tivesse ocorrido um debate, esse debate não foi aproveitado para a escritura da BNCC como política pública e para a reforma do ensino médio enquanto lei, como você bem pontuou, medida provisória que acaba tendo caráter e força de lei. Ela é votada no pacote inteiro. Então, não há discussão, pelo menos não apropriada, no sentido do tempo do processo legislativo para se discutir a medida provisória. Pensar uma medida provisória dessa magnitude aprovada enquanto medida provisória em alguma medida, coloca em xeque a legitimidade, em alguma medida, do debate, do processo democrático, de exercimento dessa reforma. Agora, quando você fala em questão ideológica, é claro que existe, todas as manifestações políticas, sociais, de conflito, elas são invariavelmente ideológicas. Esse projeto de novo ensino médio vem apresentando, que visa qualificar esse jovem não só ao mercado de trabalho, mas ao nível superior, em um mundo que se julga, e em alguma medida, sensivelmente diferente do que foi quando nós éramos alunos, ou quando vocês éramos alunos, é inegável. Agora, o governo Lula vem sofrendo uma série de pressões
de lógicas de instituições estudantis, dos ditos especialistas, eu humildemente me incluo nesse rol, para que se repense essa reforma, porque ela de fato vem apresentando problemas. Então perceba, se existe uma questão ideológica, ela está implícita ao processo de composição de força do governo, que agora vem sofrendo essa pressão e precisa reagir com essa consulta pública e com, eventualmente, uma lei complementar ou uma nova medida que surja a partir dessa discussão. Nesse tempo aí que nós tivemos, então, toda essa discussão, o que o senhor pode elencar em relação a algo que foi positivo e algo que deve, de fato, aí se mostrou necessário, então, se mostra necessária essa mudança? Eu costumo falar, Marcelo, que se o antigo ensino médio tinha problemas, e ele tem vários, porque às vezes a gente pode cair na retórica de que o antigo ensino médio era uma maravilha. E como você bem pontuou, não era. A pergunta maior é se esta reforma responde aos problemas do antigo ensino médio. O que a gente vem assistindo, né, primeiro, é que em 40% desse currículo, os ditos itinerários formativos, como apareceu na reportagem, você tem tido uma desigualdade de oferta muito grande, em que, dependendo do lugar em que você está, do perfil socioeconômico da escola, se ela é pública ou se ela é privada, você tem ofertas de conhecimentos diferentes. Com ofertas de conhecimentos diferentes, o que vem acontecendo é que você vem, em alguma medida, alargando o fosso das desigualdades escolares. Porque alunos discutindo, por exemplo, eu dei um diálogo formativo no ano passado chamado Análises Historiográficas, em que a gente discutia os documentos históricos, a formação do poder por trás desses documentos, as narrativas de memória e etc, para eu não me alongar. Isso era uma escola de classe média em São Paulo. Quando você olha os espaços públicos, você não tem essas ofertas. Você tem outras disciplinas que estão ligadas a outras preocupações. Então, a sensação que nos dá é que o novo ensino médio está formando dois indivíduos diferentes para duas funções diferentes. Isso é um problema de moral na construção do ensino, na maneira como a gente vem enxergando, Marcelo. Diogo Schelp. A percepção que se tem, quer dizer, as informações que se tem a respeito da reforma do ensino médio são de que ela procura flexibilizar justamente a oferta de disciplinas, né, para realidades que não sejam só necessariamente a formação, a preparação dos estudantes para que eles venham a entrar no ensino superior. Então, isso dá, por exemplo, aos estudantes a possibilidade de escolher parte das disciplinas, aumenta a carga horária e também tem um currículo que muitas vezes é mais voltado para o mercado de trabalho do que propriamente para essa formação para entrar no ensino superior, já que nem todo mundo tem, inclusive, essa aspiração. Isso está correto? Quer dizer, no cerne, a reforma do ensino médio, ela vai no caminho correto? O que é preciso são apenas alguns ajustes? De fato, eu concordo com você de que a escola não serve só para isso, né? Não serve só para inserção no ensino superior. Ela não é uma categoria de acesso ao ensino superior, ou ela não é só essa categoria de acesso. O maior problema é que, não só esse, o maior problema é que eu estou oferecendo um conhecimento de autonomia maior a alguns alunos, diferenciado a alguns alunos, dependendo do local onde eu estou. Que existem perspectivas regionais, isso é inegável. Mas quando você tem o completo vácuo desses 40%, em que cada rede de ensino, em que cada situação de ensino, em que cada escola, dependendo da sua conjuntura, faz, isso torna-se complicado. Eu acho que existem 3 caminhos a se seguir, Diogo. O primeiro é manter a reforma como está, o que eu acho improvável. O segundo caminho é a sua revogação completa, o que eu também acho improvável e não acho que esse é invariavelmente o caminho, porque voltamos a estaca zero. E o que eu acho mais provável é uma lei complementar, uma reforma da reforma, porque a gente vem assistindo redes de ensino, por exemplo, que não conseguem, por estrutura física ou número de professores, ofertar todos os itinerários formativos. Reportagem da Folha, um tempo atrás, aponta, por exemplo, vai me fugir a data, de que existem redes de ensino que estão sorteando itinerários formativos. Não tem para todo mundo e não tem como ofertar para todos os alunos todos os itinerários formativos, então as redes de ensino estão fazendo sorteios para ver qual que você vai fazer. E fora que você precisa pensar, aliado a isso, uma formação continuada de professores efetiva,
né? Para que esses professores possam entender o que é essa reforma, entender o que é esperado deles, que possam exercer sua profissão com mais qualidade dentro da sua autonomia, né? Então eu acho que o caminho é uma reforma desta reforma, né? É pensar saídas a ela. A sensação que eu tenho é que ela foi pensada em 2017 sem muita preocupação prática sobre como é que ela seria aplicada na infraestrutura, no número de professores, no material didático, no que será ensinado. Então a sensação que me dá é que ela precisa voltar à base. E qual é a base? Escutar professores, alunos, a comunidade, a sociedade. Perceba, a reforma do ensino médio não é uma discussão para os especialistas resolverem. A gente contribui ao debate. Essa é uma discussão que compete à sociedade inteira, né? Então, porque todos nós passamos pela escola. Eu, vocês, alguns mais tempo, outros menos tempo, mas todos nós passamos por essa instituição. Se todos nós passamos, ela tem uma importância social gigantesca. Se ela tem, essa é uma discussão que a sociedade precisa fazer. Nós contribuímos, assim como os jornalistas contribuem à forma deles, ao modo deles, ao debate público. Mas essa é uma discussão que precisa extrapolar a academia, os bancos dos ditos sábios, para que a sociedade possa entender também que tipo de escola ela quer. A gente aponta problemas, aponta caminhos, essa discussão não é só nossa. E reforço, se o antigo ensino médio era um problema, a discussão agora é se o novo ensino médio é uma resposta ao antigo ensino médio, porque ele de fato tinha problemas. Sem dúvida, e vamos continuar acompanhando. Agradecemos então ao professor João Misael, que é um especialista na área do ensino médio da FMU. Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Diogo. Agradeço o convite. Muito obrigado.